Exercício 15. Utilize a integral dupla para determinar a área da região de um laço da rosácea com R igual a cosseno de 3θ. As funções polares de forma f igual a seno de n de θ e a cosseno de n de θ são chamadas de rosácea multipétalas, onde o n que acompanha o θ determina o número de pétalas que essa função terá. Se n for um número ímpar, temos no gráfico que terá n números de pétalas. Por exemplo, nosso caso a função é igual a cosseno de 3θ, então nosso gráfico terá 3 pétalas. Caso n seja um número par, o número de pétalas no gráfico é dado por 2n. Por exemplo, se n for igual a 2, no gráfico terá 4 pétalas. A regra de n determinar o número de pétalas sendo par ou ímpar é independente em qual das equações usaremos, tanto em a seno de n de θ ou a cosseno de n de θ, essa regra prevalece. Entretanto, há uma diferença entre as rosáceas geradas por cada função. A rosácea com a função seno encontra-se tangente ao eixo positivo x, enquanto a versão com a função cosseno possui uma pétala centrada ao eixo x positivo. No nosso caso, temos que a pétala de nossa rosácea é igual a cosseno de 3θ, onde o número de pétalas será 3 e uma delas centradas ao eixo x, que é a que calcularemos. Passando adiante e começando a resolver o problema, nos foi proposto que o raio é igual a cosseno de 3θ. Nesse caso, precisamos achar o ângulo da região de integração, né? No caso, o θ. Então, nós colocamos que cosseno de 3θ igual a zero e isola o θ. Aí no caso vai ficar arco 3θ, arco cosseno de zero, e arco cosseno de zero é igual a π sobre 2. No caso, o nosso 3θ seria π sobre 2. Passando o 3 para lá, vai ficar π sobre 2 sobre 3. Como é uma divisão de fração, teremos que conserva a primeira vezes a inversa da segunda, que vai ficar 1/3. Daí surge esse π sobre 6, que é esse ângulo aqui, onde que encontramos. Talvez no início vocês estavam se perguntando por que tem aí π sobre 6, é desse tipo aí que a gente encontrou. Então, como a função rosácea, o ângulo dela vai de π sobre 6 a menos π sobre 6, quando a gente passa isso para integral, geralmente a gente faz de 0 a π sobre 6 e multiplica por 2, que é esse outro caso aí, esse vezes 2 que está explícito aí. Eu até colori essa parte do gráfico, porque no caso a gente vai achar a metade do gráfico fazendo o ângulo de 0 a π sobre 6 e depois a gente multiplica por 2, porque são duas partes. Bom, logo depois de descobrir o ângulo de integração e o raio, como já temos depois de fazer o gráfico, sabemos que a integral para achar a área desse local é 1dA. Nesse caso, o nosso D é igual está sendo proposto aí, com o R indo de 0 a cosseno de 3θ, e aquela situação que eu expliquei anteriormente, o ângulo vai de 0 a π sobre 6 e depois a gente multiplica por 2. Sendo assim, a gente já tem a integral montada, que é π sobre 6, a integral dupla, de R dr dθ, porque sabemos que quando a gente vai trabalhar com integral com coordenadas polares, o que difere ela da integral simples é esse R dr dθ. Temos que r ao quadrado sobre 2, que vai de cosseno de 3θ até zero. E a gente substitui isso, cosseno de 3θ ao quadrado sobre 2. A gente tira esse 2 para fora, que fica 1/2, e sobra que vai ser a integral de cosseno ao quadrado de 3θ indo de 0 a π sobre 6.
chegamos aí que teremos que utilizar uma identidade trigonométrica, onde o cosseno ao quadrado de θ é 1 mais cosseno de 2θ sobre 2. O nosso θ, representado anteriormente, é 3θ. Então, no lugar de θ, a gente vai colocar 3θ e vai ficar 1 mais cosseno de 2 vezes 3θ sobre 2, que vai resultar em 1 mais cosseno de 6θ sobre 2. Eu esqueci de mencionar esse vezes 2, né? Que a gente tem que multiplicar por 2 pelo o fato de eu ter explicado lá em cima. Então, quando eu tirei um meio para fora, vai cancelar com esse 2 aí. E aí a gente vai poder cortar ele. Colocando a identidade trigonométrica na integral, vai ficar 1 mais cosseno de 6θ sobre 2. A gente pode tirar esse 1 meio para fora e vai ficar 1 mais cosseno de 6θ. Já resolvendo essa integral, vai ficar θ mais integral de cosseno de 6θ é seno de 6θ sobre 6. E coloco o limite de integração de π sobre 6 a 0. Bom, substituindo todos esses valores no final e para achar o resultado, temos que π sobre 6, determinando que esse seno aí já vai dar zero, porque seno de π é igual a zero, temos que agora substituir a fórmula por zero. Aí vai ficar menos θ substituindo por zero é zero, mais seno de zero. Seno de zero também é zero. Então aí no final sobrou que, depois de cortar o seno, vimos que sobrou 1 meio de vezes π sobre 6 mais zero. No caso, 1 meio vezes π sobre 6 é igual a π sobre 12.